Dorival, há indicações fortes de que um dos estrategistas de Trump anos lá atrás, depois caiu em desgraça, acabou até na cadeia, Steve Bannon, saiu e voltou em grande estilo. E teria uma enorme influência exatamente nesta fase atual da conduta de Bannon em relação da conduta de Trump em relação ao Brasil. Steve Bannon é uma voz forte do ponto de vista ideológico. Seria a principal voz fazendo a cabeça de Trump em relação a Lula, ao STF, a Alexandre de Moraes e a Jair Bolsonaro. A delegação de parlamentares brasileiros, na minha informação, não conseguiu chegar a ele, nem a sua. A apuração que eu tenho aqui é de que um foco muito importante assim de hostilidade ao Brasil é o Marco Rubio, secretário de Estado. E ele está cercado de pessoas que ficam sabendo sobre os discursos que o presidente Lula faz, tanto na China, na Rússia, quanto no Brasil. E mesmo esses discursos que ele tem feito no interior do Brasil chegam até o Marco Rubio. E o Marco Rubio realmente ele adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Então, esse é um foco bastante importante, assim. E neste momento, não adianta tentar uma conversa entre o Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano. Realmente há uma animosidade muito grande neste momento. Essa oportunidade já passou e foi. E estou fazendo aqui uma análise e nenhum tipo de juízo de valor sobre se está certo ou se está errado. Estou dizendo assim, essa oportunidade já foi perdida um tempo atrás com os discursos do presidente Lula, em que foi levado para o presidente Trump como sendo tentativas do Lula de humilhar o Trump. E isso, inclusive, foi comunicado hoje aos senadores brasileiros, que foi explicado isso para os senadores brasileiros, ah, que a situação política é realmente muito ruim e que agora o que tem de mais assim factível neste momento mesmo é tentar obter algumas exceções para alguns setores brasileiros e tentar separar a parte comercial da parte política, porque a parte política realmente é algo que parece inevitável, assim, do ponto de vista da escalada. Como eu já tinha trazido essa apuração antes, eu confirmei hoje que há realmente, né, um plano já desenhado assim de uma escalada que pode culminar realmente na suspensão das relações diplomáticas, na volta da embaixadora brasileira. E, e a sensação das pessoas aqui em Washington é de que o governo brasileiro também não se importa muito, assim, nem a embaixadora, nem outros eventuais atores, assim, do ponto de vista do poder executivo, assim, não demonstraram grande empenho também e grande preocupação com isso. A reunião na Câmara de Comércio dos Estados Unidos realmente tinha ali representantes de Cargill, Caterpillar, DHL, ExxonMobil, IBM, Johnson Johnson, Kimberly-Clark, Merck, Novelis, Dow Chemical e outras grandes multinacionais assim que acompanharam também as negociações com a União Europeia, com o Japão, com a Índia, que estão acompanhando, né? E que têm, então, status, assim, interesses semelhantes dos que tem com o Brasil. E eles recomendaram aos senadores o seguinte: não retalhar, porque eles já sabem por experiência que as outras negociações, quando houve retaliações, o presidente Trump dobrou a aposta.
E trouxeram que o que funcionou realmente foi fazer ofertas de compromissos de longo prazo, de investimentos e de negócios, e que sejam proveitosos também para os Estados Unidos. E eles viram isso funcionar bem com a Europa e com o Japão, e acham que é isso que deve ser feito. Esses empresários americanos, eles ficaram bem impressionados assim com a participação dos senadores por ter sido bipartidária, né? Ou, no caso do Brasil, multipartidária. Mas para o padrão americano seria isso, assim, tanto senadores da oposição quanto do governo falando de forma muito coordenada, até ensaiada, no bom sentido, assim, de que eles estavam muito alinhados, não demonstraram divergências entre eles, focaram no interesse nacional, e isso deu uma ótima impressão para esses grandes empresários que se comprometeram a tentar ajudar a criar esses caminhos assim, mas insistiram muito nessa ideia de investimentos de 10 anos nos Estados Unidos que sejam proveitosos para ambos os lados.